obrigado por terem vindo, por terem confiado no nosso trabalho mais uma vez. A gente construiu essa configuração aqui, a gente ficou legal, né? Não ficou, Márcio? E nós queríamos convidar para fazer parte da mesa o professor Márcio Catelan. Obrigada pelo aceite. Depois eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, se possível. A professora Arlete, arquiteta, urbanista. E eu vou ter um tequinho de fala aqui hoje, nessa noite. Tá bom? Vamos lá, Márcio. Obrigada pelo aceite. Bom, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, viu, Cris, porque assim, é bom ter essas experiências únicas, né? Eu estou aqui em Prudente desde 2002. Eu acho que assim, nesse formato, com essa configuração e, de certo modo, também articulando a universidade, né? O que a gente consegue, né, adquirir de conhecimento, com a rua, né? Com aqueles que podem ouvir e também podem dizer para a gente sobre esse, mais que um objeto de estudo, né, esse ambiente no qual a gente vive, que é a cidade. Então, vou comentar algumas coisas, eu acho que para mais no intuito da gente debater algumas ideias. Também é um prazer estar nesse período do dia com a Arlete, porque a gente fica o dia todo lá na nossa sala. E mesmo estando na mesma sala, a gente não conversa tudo que tem que conversar, sobretudo a respeito de temas, né, Arlete? Então, também por isso é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou professor da Unesp desde 2014. Eu entrei na Unesp no curso de Geografia em 2002. Fiz o mestrado de 2008 a 2006 a 2008 e o doutorado de 2009 a 2012. E aí depois entrei como professor, então faz 4 anos, né? Vai fazer 5. Presidente Prudente são 16 anos, eu acho que das cidades que eu morei, é a cidade que eu mais vivi até hoje. Então, de certo modo, viver essas experiências aqui, né, sobretudo fora da universidade, é também bacana por isso, né, porque a gente, acho que quem está dentro dos muros da universidade sempre tem essa inquietação, né, assim, quando é que nós vamos poder falar para fora da universidade, né? Eu acho que a gente cumpre com uma função importante, né, que é produzir o conhecimento, formar, né, mentes, né, formar seres políticos, né, mas a gente pode oferecer muito mais. Então, dentro de toda essa curta história, né, no âmbito da universidade que eu tenho, da carreira, acho que viver essas experiências é sempre bom. Então, por tudo isso, obrigado pelo convite. Eu tenho um conjunto de slides que não necessariamente tem uma sequência, como aqui, são mais fotos, então depois eu vou passando, mas eu queria começar dizendo que, né, como o tema dessa conversa, né, ele abarca dimensões da nossa vida, né, muitas delas, algumas que a gente vive e percebe cotidianamente, outras que a gente vive e não percebe cotidianamente, né. Então eu pensei em falar sobre isso, né? Escalas, processos, formas e a vida nas cidades. Bom, o que a gente pode falar sobre isso, né? Tem tanta coisa, eu vou fazer um recorte, né, do modo como eu vejo. E eu gosto da frase do Jungel, né? Tinha muitas frases para trazer aqui, mas eu acho que essa expressa bem o que a gente pode, o que a gente quer da cidade e sobretudo nós que não estamos, e não somos muito de nós aqui, apenas cidadãos, né, que vivem na cidade, mas que pensam na cidade. Tá? Então, assim, acho que primeiro, né, nós moldamos as cidades, então elas nos moldam. É um pouco ambicioso, mas é uma proposta. Né? Se ele tivesse parado apenas na primeira parte, eu não ia trazer a frase, né, porque a gente também sabe que uma das maiores contribuições da ciência crítica, né, oferecida pelo marxismo, é que nós superamos os determinismos, né, em todos os campos do conhecimento. E superar os determinismos também quer dizer a gente reconhecer que nós podemos até moldar as cidades, mas as cidades nos moldam, né? A gente pensa os espaços nos incluem, e a gente repensa os espaços, né? Então acho que esse jogo de palavras que a gente vive cotidianamente é importante como princípio para a gente pensar na cidade. Eu vou comentar sobre 3 pontos, né, que eu acho que é importante do ponto de vista do que a gente quer falar hoje, né, que é essa proposta, né, de discutir a urbanidade dentro do campo da arquitetura
né, e também falar desses diferentes territórios que são produzidos a partir desse exercício da urbanidade. Tá? Eu vou começar por um tema que me é bastante confortável, né, pela área que eu venho, né, que é da geografia, que são as escalas. A geografia, muitos aqui sabem, é uma ciência, né, que tem como objeto de estudo o espaço. Né? E esse objeto de estudo, né, ele é uma abstração nossa, né, ou seja, ele é materialidade e ele é um exercício de abstração. E nesse exercício de abstração, como nós não damos conta nunca, né, do que é a tal da totalidade, a gente fragmenta. Né? Nessa fragmentação, a gente vai além da proporção, né, da proporcionalidade dessas partes. A gente trabalha com dimensões. E essas dimensões que são as escalas, né? As escalas espaciais da nossa vida. Né? Aquelas escalas que nós somos. Nós somos a escala do corpo, como síntese de tudo que nos rodeia, que nos forma. E nós somos, nessa síntese, resultados das escalas local, regional, nacional, global. Agora, nós não somos só escalas estatizadas, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquilo que o Estado quer de nós, aquilo que nós aprendemos a ser enquanto cidadãos ou pessoa civil, né? Nós somos mais que isso, porque nós temos sentimentos, nós temos aprendemos a ter propostas, né, de vida, e por isso eu estou colocando a escala aqui, a partir dessa ideia da escala do corpo, como uma construção política. Tá? Então esse é um primeiro ponto que depois eu vou desenvolver. O segundo é sobre essa ideia da construção dos territórios. Né? Então o território como dimensão, onde a gente se junta e onde a gente, assim, né, encontra nossos conflitos e nossas contradições. É isso que o território é. Não é só para a geografia, né? A geografia estuda o território. E ela entende o território como um resultado de lutas, de disputas de poder. Então também vou ter que falar um pouquinho da ideia de poder, né? Ainda que rapidamente, mas para dizer, não na ideia mais pejorativa, que muitos, né, sobretudo aqueles envolvidos com processos eleitoreiros, transformam. Né? Ou seja, a gente tem uma ideia muito deturpada de poder. Né? E ele é uma forma de organização. Tá? Então depois eu quero comentar um pouquinho sobre isso. E por último, a urbanidade, né, como constitutiva de um conceito que depois que eu falar da Arlete, que eu falar da Cris, isso tudo pode ficar mais evidente para a gente no campo da arquitetura e urbanismo, que é a cidadania. Né? Como a gente está vivendo esse momento agora, neste momento histórico que o Brasil está vivendo, eu não poderia deixar de falar desse conceito. Porque a hipótese, eu fiz um textinho hoje de manhã, viu, Cris? E a hipótese que está colocada aqui, que precisa ainda ser melhor trabalhada, mas que eu queria deixar como debate para a gente, é a ideia de que não há urbanidade se não houver cidadania. Né? E também não estou falando da cidadania apenas da jurisdição do Estado, né? Mas aquela, inclusive, que contesta o Estado. Tá? Então, depois eu comento um pouquinho sobre ela. Bom, a respeito do primeiro ponto, né, que é essa ideia da construção política, né, para a gente compreender a escala, eu tenho algumas coisas para dizer. Acho que o campo da arquitetura e urbanismo exerce isso todo dia, né, que é pensar a partir da escala do corpo. Né? E a escala do corpo, ela não é só, como eu disse quando estava falando desse ponto, proporção. Né? Ela é mais que isso. Eu acho que ela tem muito a ver, né, com a manifestação que o nosso... quero colocar essa ideia, né, da construção política da escala do corpo, né, porque ela não é só um exercício, né, de proporção, como eu estava falando, mas uma síntese, né, de tudo que a gente está preocupado no campo da geografia, da arquitetura, do urbanismo, do planejamento e por aí afora. Né? A sociologia, né, o serviço social, todos os campos do conhecimento que não podem mesmo enxergar um espaço vazio. Né? E nem partir do espaço. Eu acho que um dos nossos compromissos é partir dessa dimensão que é o sujeito. Né? E a escala do corpo, felizmente, né, ela tem sido resgatada por muitas vozes, né, uma polifonia, inclusive, que vem sendo colocada, não só mais no campo, né, da pesquisa científica, mas, inclusive, da manifestação política. Né? Eu estou falando dos coletivos, né, de muitas formas de organização, de, inclusive, contestação daquilo que é negado pelo Estado. Né?
talvez a gente poderia destacar, nos últimos 5 anos, né, a quantidade de coletivos que surgiram que estão tratando, né, de desmontar, né, essa ideia tão pronta e tão normativa, né, que foi colocada a partir dos corpos. Né. E eu estou destacando esse ponto, né, é óbvio que eu estou falando de uma ciência de conhecimentos a partir, né, de todo esse debate que a gente tem do gênero, mas eu estou falando de mais, para além disso, né, aquilo que se impõe aos gêneros, por exemplo, ou as outras manifestações do que nós podemos ser. Tá? Um geógrafo estadunidense chamado Neil Smith, né, ele disse que o primeiro sítio físico da identidade pessoal, a escala do corpo, é socialmente construída. São palavras dele, né? Fecha aspas. O que o Neil Smith quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que, olha, nada escapa, né, do que nós somos enquanto sociedade. Né? Então, a gente, mais do que considerar, a gente criar as nossas perspectivas de análise e pensar o espaço, os ambientes, a partir dessa ideia da escala do corpo, é mais que relevante, né? E assim, é urgente. Então, eu acho que a nossa cidade, e aí a gente pode estender para as outras dimensões da vida, assim, o corpo, a casa, a cidade, né? Essas outras escalas que a gente vai se conectando. Tá? Então, eu estou colocando, qual que é a hipótese, né, que eu falei que estava aqui colocada e que eu acho que é importante a gente falar. O corpo apreendido como uma categoria política. Tá? Então, esse espaço que a gente vê na imagem, né, colocado, ou seja, que tem, assim, que tem mais do que texturas e cores, tem proporção e tem direcionamento, né, a partir de várias dimensões da nossa vida e dentre elas de segmentação social. Porque também a gente sabe que a gente não vive os mesmos espaços na cidade. Né? Um conceito que a gente trabalha na geografia hoje e ganhou força nos últimos, talvez, 10 anos, né, na pesquisa, é o de fragmentação socioespacial. Mas lá atrás, assim, já tinham filósofos, né, geógrafos, sociólogos, outros autores diversos que estavam falando disso. Olha, todo mundo aqui sabe que a ciência moderna, né, foi fragmentado o conhecimento. Né? Então, assim, nós temos uma especialização no conhecimento. E a nossa vida também, né? E os espaços no qual a gente vive também. Tá? Eu queria destacar, eu acho que é importante para a noite de hoje, né, alguns nomes de autoras, né, que são importantes a gente dizer, que tem como princípio, né, que partem dessa ideia da escala do corpo. A Simone de Beauvoir, que acho que, enfim, quase praticamente acho que todo mundo conhece, né, essa autora francesa, né, que diz que lá, né, muitas décadas atrás já estava chamando a atenção para a importância, né, de se combater as masculinidades hegemônicas da nossa vida, né, da nossa vida enquanto sociedade, porque eu sou homem, estou tranquilo, né, estou falando, estou colocando a partir do pensamento da crítica que ela faz, né. A Angela Davis, né, que é uma mulher negra estadunidense, também vai trazer a preocupação, né, a partir do gênero, né, e o gênero com cor, né, então também é uma autora que é importante, a Judith Butler, né, a Julie Chaneton, a Chimamanda Ngozi, que é moçambicana, a Djamila Ribeiro, a Joseli Santos, a Magu Tonhon, que são brasileiras, né, que estão discutindo não estão discutindo novas questões, estão discutindo questões que eram deixadas de lado, né, e era importante. E por que eu estou falando isso numa conversa, né, aqui? Porque tudo isso, essas insurgências, né, ou seja, a contestação desses discursos hegemônicos, elas advêm da necessidade da gente incluir aquilo que estava fora, né, do pensamento. Tá? Então eu queria deixar essa proposta para a gente discutir, depois a gente pode falar mais dela, do corpo como categoria política. Tá? O ponto 2, para eu não me alongar muito, né, tem a ver com a construção dos territórios. Bom, esse eu gosto mais de falar, né, porque é da minha... está no campo de conhecimento no qual eu me formei. Né? Mas eu falei no início que para falar do território, eu ia falar um pouquinho de poder. Né?
E por que eu acho importante falar dessa questão do poder? Né? Porque eu vou passar aqui algumas imagens que eu coloquei para exemplificar o primeiro ponto, né? Esqueci de colocar, que tem a ver com essas diferentes formas da gente representar a escala do corpo. Né? Porque isso, acho que a Arlete e Cris é muito mais gabaritado aqui para falar sobre isso. Mas, assim, eu não sei muito tecnicamente, mas eu vejo os TFGs, em projetos, em representações na internet, de como, né, como a gente escolhe as formas de representação gráfica do corpo. Né? E se a gente quer uma imagem que é ideal, ou se a gente quer só mostrar que ali pode viver pessoas. Né? Pessoas de diferentes formas, né, crenças, cores e etc. Tá? Então, assim, eu estou colocando como crítica, né? E a gente tem as proporções do corpo. Essa é a cidade, não tem jeito. Né? É as insurgências, estava impedido, mas ele falou: vou passar, é rua. Pois é. E as proporções do corpo, né, elas podem ser muitas. Agora a gente produz o ideal, tá? Né, que detém o controle das mídias, do conhecimento, por meio, né, de muitas outras formas de expressão. E é disso que eu estou falando. Essa ficção, que a Hannah Arendt coloca, eu acho fabulosa a ideia da ficção incoerente. Né? Porque, assim, é um imaginário, né, nosso, que a gente não pode contestar sobre isso. Bom, o terceiro ponto, né, que tem a ver com o primeiro, e, sobretudo, acho que de forma igual com o primeiro e com o segundo, né, porque eu coloquei aqui a urbanidade como constitutiva da cidadania. Né? Pode ser o contrário também. Né? A cidadania como constitutiva da possibilidade da gente construir a nossa urbanidade, porque a urbanidade é um conceito, uma ideia que não admite individualização da coisa. Né? Então, a nossa sempre. Né? E aí eu escrevi uma cartinha para nós. E eu vou ler, para eu também não perder os elementos. E essa urbanidade está expresso para mim nessas imagens, né, que eu estou passando, sobretudo nessa, né, eu acho que assim, não tem momento mais íntimo, né, da nossa vida como aquele que a gente se recolhe, né, quando a gente fecha a janela, a porta do nosso quarto. E isso é um parque na cidade, né? As pessoas estão passando por aí, não tem alguém aí porque a gente tomou o devido cuidado de não expor a pessoa, né, que se utiliza desse espaço dessa forma, mas eu acho que para mim é uma imagem que sintetiza. Essa também sintetiza, né? Essa foto é do André Rezende, que também foi um aluno nosso, e tentou, no Parque do Povo, no Presidente Prudente, buscar a vivência nele. Tá? Então, eu vou ler o textinho com essa imagem aqui. E também é quando a gente se recolhe, né, fora da possibilidade de construir a nossa urbanidade e a nossa cidadania. Tá? Bom, a mensagem a mensagem é meio péssima, né? Mas a ideia que eu deixo aqui para a gente, e que se constitui a partir dessa ideia da escala do corpo como construção política e do território, né, como espaço de luta, e eu acho que foi muito feliz a escolha do tema, viu, Cris, assim, de colocar esses três conceitos, né, para a gente trabalhar, um desafio para nós, né, mas feliz. E aí eu acho que assim, caminhar pela cidade, né, para mim, é algo que fazemos pouco, cada vez menos. Estamos sempre dentro de uma máquina que nos leva a algum lugar, e quando chegamos, muitas vezes nem sabemos onde parar. Talvez este seja o destino de uma sociedade, da nossa sociedade urbana e contemporânea. Sair de nossas casas nunca foi tão importante porque elas diminuíram, né, em tamanho, muitas perderam qualidade espacial, qualidade arquitetônica, e a maior parte delas tem uma única saída, que é para a rua. Né? E essa única saída é aquela que a gente nega, né, a todo dia na construção da nossa urbanidade. Como destacou o Jangel, né, para se utilizar da primeira ideia e dessa que eu estou colocando aqui, abre aspas, em essência, diz ele, caminhar é uma forma especial de comunhão entre as pessoas, que compartilham o espaço público como uma plataforma e estrutura. Fecha aspas. Não sabemos o que fazer em nossa busca por urbanidade. Eu creio, né, nisso. E o porquê não sabemos, talvez esteja porque a gente não sabe qual urbanidade a gente deseja, né? O que é, né? Qual cidade a gente deseja. Também não sabemos mais o que é cidadania
E eu acho que esse é um ponto, né? Por isso que eu corrigi, não é uma mensagem, né? É uma ideia para a gente discutir. Tá? Eu falo, na verdade, estou falando de modo geral, né? Mas com a convicção de quem vive a cidade apenas em pedaços, como todos nós aqui, né? E a cidadania, tema da Constituição Federal de 1988, né, que foi em 86, bom, desde o final do regime militar, né, todo o início do processo de redemocratização no Brasil, até a aprovação da Lei 88, a ideia da construção de uma cidadania foi intensamente discutida, né, por muitos políticos que ainda estão aí e por muitos de nós que estamos aqui, né, compreendendo a cidadania. Eu estou colocando a cidadania a partir da ideia de um outro autor que nem é brasileiro, mas que veio entender o Brasil, né, que é o Rolston, né, o James Rolston. O Rolston, né, que a maior parte de nós conhecemos porque ele escreveu um livro sobre Brasília, fez também uma pesquisa na periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo. E o Rolston identificou que no Brasil nós temos, por um lado, uma cidadania entrincheirada, como ele colocou, ou seja, trancada, acuada, mas por outro, nós temos uma cidadania insurgente, ou seja, de contestação. E eu acho que é nela que a gente tem que se apegar, né? Para construir, para a gente moldar a cidade, não apenas no espaço físico, mas no espaço como espaço social. Então, a urbanidade não se completará se não insistirmos na luta por essas insurgências que dão respostas às ações coercitivas da produção da cidade. São muitas as coerções, né, que a gente tem na nossa vida. Do espaço da calçada, né, até a dimensão do Estado. Tá? Boa noite. Primeiramente, também gostaria de agradecer a Cristiana pelo convite. Fiquei muito feliz, principalmente por debater com vocês, estar aqui nessa mesa com vocês. E queria também publicamente parabenizá-la por essa iniciativa de abrir esse espaço do galpão para que a gente possa discutir a arquitetura, possa discutir a cidade e, inclusive, discutir com outras pessoas que não sejam somente arquitetos, urbanistas, estudantes. Eu, particularmente, gostaria de ter trazido aqui pelo menos uns 6 amigos que, assim, com os quais eu estou tendo muita dificuldade de diálogo num momento como esse, né? Então, eu acho que você está fazendo história aqui, acho que o Galpão está fazendo história em Presidente Prudente, e daqui a um tempo a gente vai lembrar disso de uma maneira com muito sentimento. Eu organizei da seguinte maneira a minha fala. Primeiramente, eu vou colocar os conceitos com os quais a gente está trabalhando. O conceito de território, que eu não vou... O Márcio já deu conta, e de urbanidade, principalmente, para que a gente possa depois, então, no segundo momento, discutir esses conceitos a partir dos espaços que eu selecionei de Prudente e a partir das escalas territoriais. Eu fiquei com Prudente apenas para que a gente possa discutir a nossa cidade, tá? Qual a gente vai trabalhar é o de urbanidade. Eu sei que urbanidade os clássicos da urbanidade, né? A gente podia vir lá da Jane Jacobs, depois do Gell, que hoje em dia talvez seja uma referência maior, mas eu gosto bastante do Douglas Aguiar, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que ele tem um textinho muito simples, mas que eu gosto muito, que chama-se Urbanidade e Qualidade da Cidade. E ele fala da urbanidade como algo que se refere ao modo como os espaços da cidade acolhem as pessoas. E eu acho uma definição muito significativa, porque esse acolhimento, ele diz respeito ao grau de urbanidade dos espaços, né? A gente não pode dizer que nenhum espaço tenha, que um espaço não tenha nenhuma urbanidade ou que um espaço tenha total urbanidade. A gente tem graus de urbanidade em função de uma série de critérios que a gente adota e que a gente entende como qualidade do espaço. Então, o espaço ele pode ser
quanto mais urbanidade, ou quanto maior o grau de urbanidade, ele é mais hospitaleiro, e quanto menor o grau de urbanidade, ele é mais inóspito. E eu, depois especialmente. Então, a urbanidade, nesse sentido aqui, que o Aguiar está colocando, ela se refere ao espaço público, ao espaço livre público da cidade. A gente está falando disso. A urbanidade é conferida nesses espaços. E aí, então, para isso, eu vou mostrar depois todos os espaços que eu selecionei e vou discutir a partir de 2 pares. Um par é o espaço público e o espaço privado, porque a gente vai falar da urbanidade e fala do espaço público, mas o espaço público, ele não se configura sozinho, ele só se configura na relação com o espaço privado. E o outro par é o corpo e o espaço. Então, se a gente está falando de urbanidade, a gente está falando de desenho urbano, de configuração urbana, e a gente está falando do movimento, do corpo no espaço, das pessoas e das suas atividades no espaço. Então, esses 2 elementos, eles configuram todas as condições de urbanidade. Então, essa relação corpo-espaço passa a ser, então, um par importante nessa discussão. Aqui eu trouxe só alguns desenhos conhecidos de todos nós. O primeiro ali é o esquema do Leonardo da Vinci, que está trabalhando a relação do corpo, está tentando entender essa relação do corpo. O Le Corbusier com o Modulor, também entendendo essa relação do corpo. Aqui ele está bem magrinho, tá bem bombadinho, Márcio. A gente tem aqui o Le Corbusier também, o Niemeyer trabalhando esse desenho da escala, e aqui o Niemeyer trabalhando esse desenho da escala, e aqui é o Piloty do Palácio da Alvorada, em que ele faz ele está estabelecendo essa relação lembra que ele tem assim, né? E depois ele se repete, tá? Então é nessa escala aqui que ele está pensando esse vão, né? Na escala do homem. E depois tem o do Jangel, que aqui no espaço, na profundidade do espaço urbano, em que ele faz esse esquema, que não é um esquema, é uma reprodução de foto, em que ele coloca o espaço social e como a gente, e ele, né, a partir da proximidade e da profundidade aqui, como que a gente se relaciona com a pessoa. E nesse esquema aqui, como a pessoa se relaciona também com o espaço urbano, mas do ponto de vista da verticalidade. E eu acho que esses esquemas são interessantes para a gente ter em mente essa relação do corpo no espaço, sobretudo do corpo no espaço público, na escala do urbano, que às vezes é mais difícil. Na escala do edifício, na primeira escala, é mais fácil. Então, aqui a gente vai falar do corpo, portanto, e alguns adjetivos que a gente utiliza para expressar qualidades positivas do ser humano e também da relação entre seres humanos, a gente vai reproduzir no espaço. Então, a gente vai falar de gentileza, civilidade, cortesia, generosidade, polidez, delicadeza, solidariedade. São adjetivos que a gente pode sim traduzir no espaço para entender o que vem a ser a urbanidade. Aqui só para a gente registrar, né, os 12 pontos, os 12 critérios para a qualidade do espaço público, que todo aluno de arquitetura conhece, né? A proteção contra o tráfego, a segurança do espaço, a proteção contra as intempéries, espaço para caminhar, espaço para permanência, local para exercitar, possibilidade de aproveitar o clima, escala humana, que é fundamental para os espaços livres e públicos, a experiência sensorial e oportunidade de conversar, oportunidade de eventos que um espaço pode proporcionar. E aí, eu vou falar das escalas. E a primeira imagem que eu coloco é justamente esse espaço.
esse espaço que a gente está aqui. Não é nada mais representativo dessa urbanidade na escala do edifício, na relação que o edifício tem com a rua. Esse espaço, esse evento aqui, a gente consegue realizá-lo simplesmente porque o edifício nos proporciona isso, pensado nessa relação de delicadeza, de gentileza para com o espaço público. Então, esse recuo que é obrigatório, ele não é só um recuo obrigatório, mas se aproveita dessa relação com o espaço. Poderia ter um muro, poderia ter uma grade, mas esse recuo livre, e essa árvore é fundamental nas fotos do Pedro Com. Eu vou fazer um parênteses, o recuo aqui não é obrigatório. Foi uma opção. Não. Desculpa. Aqui a gente pode construir uma linha melhor ainda? Foi uma melhor decisão, ainda, então, é uma decisão foi do uma projeto. decisão de gentileza. Olha, então mais um ponto para o galpão, mais um ponto para a gente. É uma gentileza urbana. A gente traduz isso para o espaço também. Acho que o arquiteto pensa assim, ou deve pensar pelo menos. Ainda na escala do edifício, ou aqui é uma escala intermediária, o edifício, o Centro Cultural Matarazzo, porque ele tem uma relação do edifício com a rua, mas também ele tem uma escala de bairro, tá? Uma escala mais ampla, enfim. Tá? Ele tem aqui uma relação fantástica de interior e exterior. Aqui aqui é uma entrada, aqui é outra entrada. Aqui tem um espaço dele, eu não estou chegando direito, mas aqui está onde ele cria essa praça aqui, que permite essa permeabilidade e essa fruição do espaço e que confere a ele uma urbanidade, um grau maior de urbanidade, né? A segunda escala, que é a escala do bairro, a escala intermediária. Eu estou colocando aqui, nesse primeiro caso, a praça. A gente tem uma relação intrínseca entre forma e movimento, né? Então, como eu falei anteriormente, não é apenas a configuração espacial, uma boa configuração, um bom desenho, que possibilita ter urbanidade, mas o corpo, a pessoa, as suas atividades diárias são fundamentais também. E, nesse sentido, forma e movimento se relacionam diretamente. Aqui a Praça 9 de Julho, que é uma praça que eu acho que é um dos lugares de maior urbanidade na cidade. Ela tem não tanto pelo desenho, mas pelo que ela oferece. Então aqui a gente tem aquela... como chama isso? Arena, né? Uma arena aqui, que de dia funciona, as pessoas param, sentam, conversam, tinha pessoas ali conversando sobre política. Aqui a gente um evento noturno de música que acontece, aqui os velhinhos que ficam lá, enfim. Ela tem tudo nessa praça, ela tem vitalidade, tem gente, tem legibilidade, eventos, diversidade, fachadas ativas. Ela tem um problema que é o período noturno, em função não dela em si, mas em função de estar num centro que perdeu a sua urbanidade pela falta de pessoas morando no centro. A escala do parque, aqui, eu não vou me alongar rapidinho aqui, também com relação a essa questão da forma e movimento, eu comparei os dois parques aqui. O Parque do Povo, coloquei só essas duas imagens para a gente ver o quê? Essa imagem está um pouco escura. O parque aberto, o parque que não tem uma trava, que não tem um muro, e esse parque que tem muro, que é o Parque Ecológico Nelson Bugalho. É isso, né? Aqui está a relação entre o espaço público e o espaço privado. Então ele é aberto, ele propicia essa fachada. Tudo bem que aqui está no centro da cidade, é o parque principal, mas ainda assim, isso aqui é uma relação muito ruim. Barreira, muro, grade, não gera urbanidade, ela é contra a urbanidade, vai no sentido oposto à urbanidade. E aqui, como que as pessoas se relacionam com esse parque? Aqui é livre, é o principal parque da cidade, mas ele está livre. Ele tem um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com o espaço, apesar de outros problemas que ele possa gerar. As barreiras, então, impedem a urbanidade. Aqui é a escala da rua. Aqui eu vou me ater um pouquinho mais, que eu acho que vale a pena. Aqui a gente tem o calçadão, a Washington Luiz, a Rua de Pedestres, a Rua do Dama, a Manuel Goulart e a Cid Bueno. Eu peguei, tirando a Rua de Pedestres, que eu coloquei porque ela tem uma especificidade, as outras são eixos, né? São eixos de ligação da cidade, são eixos de transição da cidade, de trânsito na cidade. O calçadão, que é uma via pedonal,
que ela tem fortes elementos de urbanidade, mas durante o dia, porque durante a noite ela morre, né? A Washington Luiz, ela é ainda um pouco intermediário, porque ela tem um desenho que é interessante, tem avenida, é larga, tem árvore, tem uma calçada que dá para você andar, né, sem tropeçar, porque ela é contínua, pelo menos até certo ponto. Ela tem mistura, ela tem comércio, serviço, tem habitação, coisa que aqui está se perdendo. Então tem comércio, tem serviço e não tem mais habitação. Então não tem habitação, não tem residência, não tem gente, não tem pessoas no seu trânsito diário, né? Essa aqui é a rua Ciro Bueno. Essa rua aqui é uma pérola, né? Porque você tem, de um lado, tudo que confere urbanidade. A gente tem fachada ativa, a gente tem mistura de usos, tem uma diversidade ali, né, de usos, de edifícios, tem gente passando. E do outro lado a gente tem uma fachada inóspita totalmente, uma barreira que é configurada pelo muro de 2 condomínios fechados. Quer dizer, é uma relação doida, né? Eu acho mais doido ainda a pessoa que mora aqui dentro, que mora em frente ao açougue, em frente ao Nelore de Ouro, ela não pode ir, ela tem que pegar o carro para ir. E eu moro de perto, eu vou a pé até o Nelore de Ouro, mas a pessoa que mora em frente, ela não vai a pé. Então são essas relações que a gente tem que pensar e que a gente tem que entender. Aqui na Manuel Goulart, é o que a gente chama de também um eixo de pouca urbanidade, porque as pessoas quase não passam aí. É um eixo de carro. O carro também vai na contramão da urbanidade, porque é onde as vias que mais tem carro, menos tem pessoas, tá? Porque são compatíveis, né? E essa daqui é, né, a Avenida Miguel Dama, que não tem nada. Só tem muro, 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 muro e muro. Né? Não tem gente nunca passando aí. Porque essas vias não dão para lugar nenhum do seu dia a dia, né, das suas atividades. Você não precisa andar por ela para suas atividades diárias. E aqui essa rua de pedestres, que eu acho uma aberração aqui. Uma rua de pedestre que você tem, onde não passa pedestre. Porque os pedestres, eles se sentem afugentados por essa configuração aqui, que tem de um lado o fundo dos lotes. Essa é uma via que foi aberta depois da canalização do córrego, e pela legislação da rua, ela não permitiu que abrissem fachadas ativas para essa rua. Assim, acho que a gente tem que trabalhar com essa rua agora, porque acho que faz um tempo isso, do final da década de 70, acho que agora a gente tem que repensar essa rua, porque naquele momento não podia ter fachadas ativas para essa rua. É rua de pedestre, né? Então é uma aberração isso, né? Então aqui eu trouxe alguns pares para a gente pensar um pouquinho. Então, o acolhimento que é necessário para a urbanidade, né, os espaços que a gente chama dos espaços convexos, os espaços que acolhem, ele é oposto à hostilidade, à interação e à segregação. Segregação também anda na contramão da urbanidade. Vitalidade, inóspito. Legibilidade, desorientação. Então, esses pares, eles ajudam a gente a analisar e pensar os espaços. Aqui, e aí nesse sentido eu vou trazer aqui, eu vou comparar 2 bairros da cidade, tá? Um bairro é o Dama 2, Residencial Dama 2, que vocês conhecem. A gente tem aqui uma série de condomínios fechados, né? O Dama 2 é esse aqui. E aqui eu coloquei uma via, né, que tem um desenho significativo, tem um desenho bonito, né, o asfalto está bem feito, a calçada é contínua, a relação do edifício com a rua é uma relação de respeito, de generosidade com o espaço, mas o espaço não é público. Quer dizer, o espaço é público, mas não é público porque é restrito. Então, é um outro público, né? Pela legislação, ele é público, mas ele não tem configuração de espaço público. Ele é restritivo e ele é mais um espaço coletivo, para quem mora dentro do muro. Então, é isso que a gente precisa pensar. Que espaços são esses? Aqui mostra, inclusive, essa configuração que é olha que singelo, né? A pessoa coloca ali um banco e você pode passar, sentar, né? Você está cansado de caminhar, de repente você está indo para a escola, para o serviço. Então, né? Mas não. E aqui um espaço de lazer dentro desse espaço, que é o espaço
enclausurado. Enfim, vamos passar. E aí aqui a gente tem o residencial João Domingos Neto, construído do lado oposto do Dama 2. Cadê a urbanidade disso? Né? A gente não só pelo desenho, né? Pelo desenho urbano, não é isso. Mas aqui, eu diria que nessa imagem aqui, né, ó, que a gente tem um bairro aqui, e lá atrás não está dando para ver muito bem, porque está muito longe, mas a gente tem a cidade aqui, né, o centro aqui. O Cullen chamaria isso de aqui e além. Muito além. A questão é, que urbanidade a gente tem num bairro como esse, totalmente segregado, fragmentado, longe da malha urbana, onde não tem, tanto esse quanto esse, não tem diversidade. Aqui, apesar de ter um desenho urbano, um desenho mais bonitinho, né, amenidades paisagísticas, não tem urbanidade. As pessoas nesse bairro só saem de carro. Você só vê gente aí às 6, 7 horas da noite, quando elas voltam para casa e vão fazer uma atividade física, vão andar, elas só andam para fazer caminhada. Ninguém anda para ir a algum lugar fazer alguma atividade cotidiana. A pessoa sai para ir buscar pão, sai de carro. A minha amiga que mora aí busca pão no posto de gasolina, que é mais perto. Assim, para mim isso é uma coisa que assim, é difícil de entender o porquê que as pessoas têm tanto fetiche por essa. Quer dizer, não é difícil saber, né? Porque tem tanto fetiche pelo condomínio fechado. Nessas condições, não há urbanidade. Ninguém anda a pé aí. Todo mundo sai de carro. E aí não tem diversidade de... o que a Jane Jacobs falava lá atrás, né? Não tem diversidade de uso, não tem diversidade de classe social, não tem diversidade tipológica, porque inclusive a arquitetura é toda igual. Não é? Desculpa, não sei quem são os arquitetos, mas não é também que um procura o outro, né? Eu quero uma casa igual, eu quero uma, né? Tem uma linguagem própria, né? Dessas casas, desses condomínios. E aqui também não tem. Não tem diversidade tipológica, não tem diversidade de classe social, não tem diversidade de uso. E ainda assim, mais o espaço ainda... E o espaço também é pobre de qualidade, né? De qualidade de desenho urbano. Então, assim, eles são muito piores, né? Eles estão muito mais longe. Porque eles dependem do... Eles também aqui só conseguem sair daí, se locomover na cidade, por meio de um transporte. Só que no caso daqui, as pessoas usam o transporte público. E aqui, no outro bairro, usam o transporte individual. Então, onde está essa urbanidade nessa cidade? Né? E aqui eu trouxe uma mapinha da cidade para a gente só ver. Aqui são todos as produções habitacionais de interesse social. E aqui é onde moram as pessoas, mais ou menos aqui, eu fiz meio a olho, né? Claro, é onde moram as pessoas com maior poder aquisitivo. Definitivamente, segregação e fragmentação são incompatíveis com a urbanidade. Uma cidade que não tenha misturas nunca vai ser. Nunca vai ter urbanidade, nunca vai ter qualidade. Porque as pessoas aqui, tudo fica difícil. As pessoas precisam se locomover para tudo. Tanto o mais rico tem que se locomover para fazer suas atividades diárias, os menos favorecidos também precisam se locomover através do transporte para fazer suas atividades diárias. As vias de ligações, as vias são assim, totalmente, não tem nenhuma qualidade também. Elas são vias de carro, não são vias para pessoas. E aí? O que a gente tem para falar de uma cidade que se constrói dessa maneira? E aí eu vou resgatar aquele primeiro slide lá que fala das relações de poder também. Quando a gente dá urbanidade no espaço público, que se dá ou se efetiva no espaço público. Uma sociedade que abandonou o seu espaço público ou que não vê no espaço público a possibilidade de cidadania, como o Márcio falou, a possibilidade de encontrar o outro, a possibilidade de caminhar, a possibilidade de sentir a cidade, como que a gente vai poder, e aí no âmbito político, enxergar o outro? Eu penso que o que está acontecendo agora, nesse momento político de eleição, né, nessas últimas semanas, principalmente, com essa polarização entre a direita e a esquerda, né, que dizem extrema, mas não é. A direita, sim, essa polarização, ela é o reflexo dessa cidade. Ela é o reflexo desse espaço público que não existe mais. Porque a esfera pública é a esfera da inserção social. Se a gente não tem esse espaço público, não estou falando só de qualidade de desenho, mas de qualidade de urbanidade, no sentido de
ter eventos, pessoas que se encontram no sentido de ter relacionamento com o outro, e aí sim você ter diferenças que são super bem-vindas, diferenças de ideias, inclusive, porque né, a máxima da democracia é através do dissenso, você constrói o consenso. Se as pessoas estão dentro daqueles espaços públicos que não são públicos, né? Se as pessoas estão aqui se apropriando de um espaço público de maneira restritiva, então essas pessoas elas não encontram mais com o outro. E aí todas aqueles adjetivos que a gente viu lá na frente, como generosidade, polidez, gentileza, solidariedade, isso passa longe. Essas pessoas não estão mais vendo eu estou falando de maneira generalizada, tá? Não é nada que ninguém mora aqui dentro. Estou falando da subjetividade disso. Essas pessoas, elas não conseguem mais enxergar o outro, que está lá do outro lado, como alguém igual a você, igual a ela. Então isso é muito grave. E é isso que está acontecendo nesse acirramento dessa polaridade de esquerda a direita. Porque a pessoa não consegue se ver no outro e não consegue se solidarizar com o outro. É por isso que a gente não consegue conversar mais com essas pessoas. E não adianta mais. E não adianta nem perder tempo. Eu já desisti. Né? Eu estou esperando passar. Mas eu acho que é fundamental. Porque, como o Márcio disse, as escalas territoriais, elas necessariamente se configuram a partir de relações de poder e dessas relações que a gente está colocando. E a relação e o poder, ele tem uma dimensão política. Então a gente não pode se esquivar de discutir essa dimensão política também, porque ela se reflete no espaço da nossa cidade. Né? E cada vez mais quem está configurando, quem está produzindo essa cidade, não enxerga mais nada, não tem a menor noção do que a gente fala, não tem a menor noção do que a gente está colocando aqui. É só participar dos processos de planejamento urbano, dos processos de construção do plano diretor. E aí, só para fechar, então, tem uma reflexão aqui, que é do próprio Douglas Aguiar, que ele coloca o espaço público, locus de uma vida urbana compartilhada, fundada em valores coletivos, uma cultura que envolve o convívio com os opostos, envolve diversidade, troca e, mais que tudo, o desfrute de uma cidade que tenha o espaço urbano como fundo ativo. Né? Eu acho que ele fecha isso que eu coloquei aqui agora há pouco, e aí eu deixo para a gente pensar, ou para vocês levarem, eu não sei, que o grande desafio é como incrementar o grau de urbanidade numa cidade que hoje é pouco porosa, sem convivialidade, ela é fragmentada, segregada, murada, onde o outro, eu não coloco aqui que mas parece ser uma ameaça. Se a gente vê o outro como uma ameaça, que cidade que a gente tem? Se a cidade é das pessoas, e aí fechando com o Jangel, né, que o Márcio abriu com o Jangel, a gente fecha com ele, se a cidade ela é para as pessoas, para as suas atividades cotidianas e para as relações sociais, se eu vejo no outro uma ameaça, não tem como ter nenhum tipo de convívio, nenhum tipo de relação social. Então, não sei, eu acho, eu tenho esperança, não acho que seja difícil, acho que é difícil, mas não impossível. Só que é preciso tomar decisões, e essas decisões, elas precisam vir, sim, da insurgência, como o Márcio falou, porque elas não vão vir de dentro do condomínio fechado. Isso, com certeza, elas não vão vir, porque as pessoas estão acomodadas na sua vida. E eu acho, sim, eu acredito que se a cidade, a gente pode moldar a cidade nos molda. Né? É uma relação dialética. Né? Eu acredito piamente nisso, porque a hora que você mostra para as pessoas como que pode ser a cidade, elas acabam absorvendo aos poucos, né? E quem sabe um dia a gente pode implodir esses muros como aconteceu com o muro de Berlim. Não sei, né? Pode ser. Obrigada, gente. Me parece que vocês dois consolidam uma fala de uma maneira muito completa. Gente, obrigado, acabou, tchau. E é muito
chega a ser engraçado e muito sério como as falas se complementam, né, nesse momento, porque eu trouxe de uma maneira muito sucinta duas ideias para que talvez a gente possa entender na escala da arquitetura do edifício que a Arlete citou ali no início, as diversas escalas de busca por urbanidade, e também trazendo a fala do Márcio, né, quando ele cita a autora que fala da disputa, é a Hannah, né, Márcio? Que fala da disputa do espaço público. Me parece que o edifício é a ferramenta que, de alguma maneira, consolida o discurso da disputa, ou ele, na verdade, desconstrói esse discurso. E eu tenho duas coisas muito rápidas, né? Eu separei 4 imagens apenas, de tal maneira que possam se associar à fala de 2 arquitetos que recentemente eu tenho estudado e percebido. Um deles é o Solano Benítez, é um arquiteto paraguaio, e o outro é o Paulo Mendes da Rocha. E a fala do Solano, eu trouxe uma frase do Solano que amarra essas falas, e olha que incrível, a gente nem conversou, né? Que é sobre habitabilidade. Ele fala uma coisa que é a seguinte: todo projeto, se a gente pensar na escala do edifício, talvez trazendo para nós a responsabilidade que ao materializarmos, né, um prédio de forma efetiva, a gente pode se formar como um coletivo insurgente que busca pela disputa, né, e que disputa o território público como parte do processo de construção da urbanidade. Ele fala uma coisa incrível, ele fala: todo projeto é uma ideia. Desculpa, essa é a fala do Paulo Mendes, a do Solano é: o sentido, no fim, o sentido final das coisas tem a ver com a nossa capacidade de compreender que juntos estamos colaborando e fazendo a nossa vida. Somos o que fazemos. Somos responsáveis pela construção da habitabilidade. Veja, me parece que quando a gente olha para uma foto como essa, do edifício do MASP, é muito fácil compreender a ideia de que o conceito de urbanidade está diretamente ligado ao conceito de habitabilidade, trazendo o próprio Artigas quando ele fala que a casa não termina na soleira da porta. Então veja, qual é a nossa busca como profissionais de arquitetura ou como cidadãos, né? No princípio, por abrigo, e num segundo momento, ao sair ou abrirmos o nosso portão e ao atravessarmos a soleira da nossa porta, entendermos as questões de urbanidade como uma extensão da nossa habitação, ou seja, uma ideia de habitabilidade possível no que tange as relações que a gente estabelece do morar com a cidade. Então é a ideia da pessoa que precisa pegar o carro para ir comprar pão. E trazendo numa escala, obviamente, de um edifício de uso coletivo, eu reconheço de forma imediata uma relação de possibilidades que existe no uso do edifício que se abre a ser uma extensão do morar. Ou seja, além da soleira da minha porta, existe habitabilidade, ou seja, pertencimento. Esse vão, todo mundo conhece, o vão do MASP, é, na verdade, a materialização, e aí a gente entra na fala do Paulo Mendes da Rocha, quando ele diz o seguinte: todo projeto é uma ideia. E é basicamente com sentido político que eu abordo a minha ideia. Com que sentido ou com que política eu vou abordar essa questão que eu enfrento agora, ao precisar desenvolver um projeto? Então, se eu puder entender que a ação de projeto, e Paulo Mendes da Rocha ele fala uma coisa incrível, ele fala: estamos condenados a transformar o pensamento em coisa. Né? Porque a gente discute a urbanidade, a gente discute as disputas de território, mas a materialização da coisa é uma condenação do arquiteto, né, me parece. Nós estamos condenados a transformar pensamento em coisa. Paulo Mendes da Rocha, ele é muito hilário quando ele fala isso, porque ele fala: veja bem, estamos condenados. E o nosso desenho precisa conter o nosso discurso político.
não há outra maneira da construção ou da própria disputa se materializar e da urbanidade ser possível se o nosso desenho não contém o nosso discurso. E aí Paulo Mendes fala, mas qual é o seu discurso? O nosso desenho que generosamente recua o edifício, o nosso desenho que generosamente eleva o edifício. Onde eu passo o slide? O desenho que contém o discurso daquilo que pode ser a extensão do morar, ou seja, um espaço que possibilite eu pertencer na minha diversidade. Um desenho que contém um discurso que abre uma rua e que possibilita uma transposição. O Sesc Pompeia é esse. E um desenho que contém um discurso que vai para além do uso da sua espacialidade como a possibilidade de extensão da habitação ou da construção do conceito de habitabilidade nas relações que ele estabelece com a urbanidade, mas uma ocupação. Esse projeto é um projeto que eu tenho me debruçado recentemente, de fato como um discurso político extremamente atual e que traz, esse daqui é a planta do Sesc 24 de Maio, para quem não conhece, era um edifício antigo da Mesbla, abandonado há 15 anos, aqui é 24 de Maio, que é o calçadão de São Paulo hoje, o centro, o lugar de maior disputa por espaço. Então ele pega e ocupa este prédio. O Paulo Mendes da Rocha chama esse projeto de ocupação cultural. Por que uma ocupação cultural? Porque ele levanta um discurso político de que se eu precisar demolir tudo que existe no âmbito da arquitetura para construir os meus discursos estão fadados ao entulho que esse edifício gera. Porque me parece que escutar a cidade é compreender a ideia de que nessa escala do edifício, o que eu tenho a fazer é, de fato, construir possibilidades ou materializar as minhas ideias de tal forma a alcançar esses discursos de urbanidade e de escala política do corpo. Então ele pega e extrai aqui, nesse âmbito da esquina, ele abre grandes portas aqui, de tal forma que o caminho do desejo se represente no próprio desenho do edifício. O meu desenho contém o meu discurso. Então é muito simples essa fala, eu nem vou me alongar porque os dois professores aqui falaram tudo, mas a ideia de oferecer uma piscina na cobertura, no centro de São Paulo, de tal forma a consolidar esse encontro diverso que é o próprio Sesc, né? É um privilégio que a gente precisa atuar enquanto desenho da arquitetura. Veja bem, de que maneira, então, o nosso desenho pode cumprir o nosso discurso político, porque a arquitetura é uma dimensão política. E se nós trouxermos isso para uma produção fantasiosa, atual da arquitetura, eu posso atrelar essa fala de arquitetura como discurso político e mais, a arquitetura como uma resistência, né, inclusive como um movimento insurgente que resiste e que deve resistir à ideia de aparato cenográfico que os edifícios estão se colocando, assim como a vida. Porque o que é morar dentro de uma estrutura de um condomínio, se não um aparato cenográfico para uma cidade ideal, uma cidade renascentista, né? Então, a arquitetura que precisa lançar mão de finos acabamentos, de grandes tendências, ela está atrelada a um discurso do consumo. E veja, enquanto ação política, se nós não contrariarmos o discurso do consumo, me parece que nós não encontraremos possibilidade de construção de urbanidade, porque as coisas estão atreladas, que não se quer ver, né? Então, essas duas falas desses arquitetos, de uma maneira muito singela, a gente traz mais como, de certo, uma provocação para a gente abrir aqui um diálogo.
e compreender que na materialização do edifício eu preciso perguntar qual é o meu discurso político. Porque esse edifício aqui, ele tem um discurso político no seu desenho, que se relaciona com o discurso de território, com a construção da conquista, das insurgências, da disputa e do conceito de urbanidade. E aí a gente abre aqui agora para talvez dialogar com a própria mesa e com vocês, porque eu uso sempre essa fala da Lina, eu não sou conferencista, não sei vocês, mas eu sou uma arquiteta, vamos abrir um diálogo, né? É isso.